restore my identity. Come on, let me hear you sing. You believe every lie I believe. Now your truth is all I see. I'm not a pauper but a prince, not a slave but a friend indeed. I want to hear you sing it. Come on, cause your love casts out all my fear. Yeah, your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Your love casts out all my fears. Your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Come on, the enemy has to flee. Well, the enemy has to flee when your love comes over me. In the darkness of night, you come with a light and restore my identity. You break every lie I believe. Now the truth is all I see. I'm not a pauper but a prince, not a slave but a friend indeed. Come on, sing it. Cause your love casts out all my fear. Yeah, your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Cause your love casts out all my fears. Yeah, your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. So we're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna thank you, Lord, for all you've done. We're gonna thank you, Lord. Let me hear you. We're gonna Dance, dance, dance till the joy comes. we're gonna dance. Dance, dance till the joy comes. We're gonna thank you, Lord, for all you've done. We're gonna thank Let me you, see you Lord. dance. We're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna thank you, Lord, for all you've done. We're gonna thank you, Lord. We're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna dance, dance, dance till the joy comes. We're gonna thank you, Lord, for all you've done. We're gonna thank you, Lord. Come on, let me see you dance, sir. Come on. Hallelujah! Cause your love, cause your love casts out all my fears, and your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Cause your love casts out all my fears, and your love casts out all my fears, and I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Hallelujah! Hallelujah! We won't be afraid. Yes, Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. I can always count on my husband to rally you guys up when I'm about to sing a very slow song. Oh, Glória. Hallelujah. So let's bring it down. But don't forget, they should be just as excited to worship with a slower song than with a fast song. Porque não é o ritmo que abala vocês, right? Verdade? Então vamos adorar juntos, amém? Because we're hungry for God. That's what we are. Hungry, I come to you, for I know you satisfy. I am empty, but I know your love does not
touch restores. So I wait for you. I wait. So I wait for you. I'm falling. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart is living for. Lift up your voice with us. I'm falling. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart is living for. I'm falling on my knees. Me prostro diante. Offering all of Ofereço o que eu sou. Jesus, you're all this heart is living. Oh, eu dependo de ti. Eu vivo pra ti. Oh, offering all of me, 'cause I need you. I can't live without you. No, I can't live without you. No, 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 no. Oh, we're falling on our knees, 'cause we need you. 'Cause we need you, Jesus. We're so dependent on you, God. Oh, carente somos, Deus. Carente somos da tua presença todos os dias. Todos os dias. Oh, Senhor, quão pequena sou. Quão pequena sou. Eu dependo de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. And Jesus, you're all my heart is living for. Yes, you are. Hungry, I come to you, for I know you satisfy only you. I am, but I know it does not run dry. Doesn't run dry. Vem, pode subir. Só faz aqui aquela posição que vocês fizeram quando Pedro anda sobre as águas. Por favor. Eu cheguei de viagem do Brasil e eu estava assistindo um filme com o Salmão, com as crianças. E no meio do filme tinha uma frase que me deixou assim, uau. Na verdade, resumindo, era um rapaz que estava tentando fazer paz com um outro povo. E o outro povo chamado Grounders. E esse rapaz chamou uma das líderes do povo dele e falou, vamos lá, a gente precisa de fazer paz, senão vai todo mundo morrer. E ela foi. Só que sem ele saber, ela avisou para os outros que foram armados e esse não era o trato. E quando eles chegaram ali que ia ter as pazes, aí aquelas pessoas que vieram escondidas atrapalharam tudo, atrapalharam aquele momento de paz. E a frase é o seguinte, depois quando eles estão de volta no acampamento deles e tudo deu errado, o rapaz vira para ela e fala, por que você fez isso? E ela fala assim, eu não confio neles. E o rapaz vira para ela e fala assim, mas você não precisava confiar neles. Você só precisava de confiar em mim. E aí na hora eu falei, uau, ok, verdade.
Quando Jesus chamou Pedro para sair das águas, para andar sobre as águas, saindo do barco, e Pedro não fez isso, ou talvez fez, mas levantou. Na verdade, Jesus estava falando isso. Você não precisa de confiar nas ondas. Você não precisa de confiar nos ventos. Não é isso. Você só precisa de confiar em mim. E quantas vezes no nosso dia a dia, Jesus está nos chamando para sair de algum barco. Jesus está simplesmente falando, vem cá, sai dessa situação. Vem cá, sai desse lugar que você está. Vem cá. Talvez, quem sabe, agora está me vindo na cabeça, talvez você também não está sendo chamado a trazer paz em algum lugar. E você está falando para o seu Deus assim, mas eu não confio nele. Mas eu não confio nesse povo. E Deus está falando com você assim, você não precisa de confiar neles. Você só precisa de confiar em mim. Você não precisa de olhar para as circunstâncias. Você não precisa de olhar para o que falaram. Você não precisa de olhar para o que estão dizendo. Não precisa de olhar para aquilo que tem te trago medo no seu coração. Você só precisa confiar em mim. Você viu tantas coisas lindas que esses adolescentes mostraram aqui. Do poder de Deus. Poder de curar, poder de transformar, poder de ressuscitar. Será que você não pode pôr na sua cabeça que vale a pena você dar as mãos para Deus quando Ele te manda fazer algo absurdo, algo incompreensível, algo que talvez vão te julgar, algo que vai te tirar da sua zona de conforto? Mas vale a pena, porque você precisa de confiar somente nele e sair andando sobre as águas. Obrigada, gente. Tu me chamaste sobre as águas, onde meus pés podem falhar, mas mesmo assim ali te encontro, em meio ao mar, eu uso a fé, e ao teu nome vou clamar. As ondas não vão me afundar, em meio ao mar descansarei nos braços teus, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça excede as profundezas e tua mão me guiará, onde os pés possam falhar-me, nunca falhaste e não falharás, e ao teu nome vou clamar. As ondas não vão me afundar, em meio ao mar descansarei nos braços teus.
Nos ajude, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz em meio a tantas outras, Senhor. E a entender o que o Senhor está falando para os nossos corações. A entender o que o Senhor está pedindo da vida de cada um, Deus. Que as vozes que estão gritando e atrapalhando Tua direção para a vida da gente, que elas se calem, Pai. E que a gente possa, no meio desse barulho todo, escutar a voz do Senhor. Escutar a voz do nosso amor. Escutar a voz do nosso Criador, Senhor. E que a gente aprenda a escutar essa voz, a obedecer essa voz, sabendo que a obediência, Senhor, é o que importa. Sabendo que a obediência, Senhor, é o que o Senhor está esperando de cada um de nós. Porque o demais, o vento o Senhor trata, o mar o Senhor trata, tudo mais o Senhor trata. De nós o Senhor só pede a obediência. A obediência para seguir a Tua voz, para seguir o Teu caminho. Aquilo que o Senhor tem traçado para cada um, Pai. Senhor, traz coragem, Senhor, nessa noite nos nossos corações. Tem tanta gente aqui que precisa de dar um passo em sentido, em alguma direção que o Senhor tem colocado. Traz coragem, Pai. Põe por terra barreiras. Põe por terra, Senhor, algemas que estão prendendo esses pés de sair deste barco, Senhor, e andar sobre as águas. No nome de Jesus. Onde flua sem barreiras, para onde Tu chamares, leva-me a confiar em altas águas, onde eu seja renovado na presença do meu Salvador. Leva-me onde minha fé é sem fronteiras, onde eu na presença do... Cante isso mais uma vez. Salvador, leva-me onde minha fé sem fronteiras, eu siga sem barreiras, para onde Tu chamares. Leva-me a confiar em altas águas, onde eu seja renovado na presença do meu Salvador. Te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor. Cremos no poder do Teu nome, no poder da Tua graça, no poder da Tua misericórdia, Senhor. Graças Te damos, ó Pai, graças Te damos, Te adoramos, Te louvamos, Senhor. Obrigado a Deus, obrigado porque, Senhor, já não vamos sair daqui hoje como entramos, Senhor. Já vamos sair diferentes, ó Pai. Mas quero rogar que o Senhor continue falando ao nosso coração através da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, Tua palavra que será ministrada aqui no ministério infantil, a Tua bênção, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, cura, libertação, transformação de vidas, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos e cada um diz amém, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor com força, com alegria, aleluia. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Marcos. As crianças podem ir para o Ministério Infantil. Lembrando que nas salas só os professores, 9 a 12 anos nessa sala aqui com o pastor André e a Célia. E de 8 para baixo lá nas outras salas. Marcos capítulo 10.
tem um boletim da igreja, você pode ter aí outros avisos. Só lembrando que o worship dos adolescentes está aí noutra sexta, mas é nesta sexta-feira agora, não é isso? O worship dos adolescentes é sexta agora aqui na igreja. Marcos capítulo 10, eu quero ler com você esta história que fala de Jesus. O que os adolescentes fizeram aqui demonstrando em gestos, em representação que Jesus fez, algumas coisas que Jesus fez. E essa leitura também é um dos milagres que Jesus fez. E que tem muitas lições para nós nesta noite. Marcos 10, a partir do 46. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E aí o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí. Esta mesma história é contada tanto em Mateus 20 como em Lucas 18. Em Mateus cita 2 cegos e não cita o nome. Em Lucas 18 cita um cego sem citar nomes, mas no final diz que ele seguiu a Jesus glorificando a Deus. Tem esse acréscimo. São perspectivas diferentes de uma mesma história. Esse Bartimeu é um exemplo de superação. Hoje se fala muito de encorajamento, motivação, superação. E são princípios bíblicos, extremamente bíblicos. E não são um exemplo de superação, mas um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. Esse homem solitário, cego, pobre, mendigo, porque às vezes ser cego é um defeito, é um problema, mas às vezes a pessoa tem coisas, a pessoa faz outras coisas, a pessoa tem recursos. Esse homem não tinha recurso nenhum, era pobre, miserável, assentado na beira da estrada da rua, na porta de uma cidade, da saída de uma cidade, mendigando, pedindo esmolas, diz a Bíblia aí. E esse homem completamente, vamos dizer assim, desencorajado. E o tema aqui hoje é o poder do encorajamento. Você pode dizer comigo, 1, 2, 3, o poder do encorajamento. Para você ver como esse negócio de encorajamento é poderoso. Muitas vezes nós estamos desencorajados por causa das situações. O evangelista Marcos, ele cita aqui e escreve, citando o nome do pai desse Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu, como Barjonas, como Bartolomeu, como Barnabé. Simplesmente, no hebraico, quer dizer filho de Timeu, filho e assim por diante. Talvez o nome desse cego não seria realmente Bartimeu, era outro nome. Mas Bartimeu, ou usar esse filho de José, filho de Tiago, filho de Jonas, era um costume que eles tinham, porque não tinha sobrenome. Então, era o fulano, filho do fulano. Mas, com o passar do tempo, parece que esse nome caiu para ele. Por quê? Porque, segundo a história, segundo Flávio Josefo, um historiador que viveu na época e escreveu vários livros de história, e existem até hoje esses livros, diz que existia um Timeu, um soldado israelense, Timeu, e até chegou a ser general, que, por umas certas razões, tinha vários recursos, mas depois começou a fazer revoltas contra o Império Romano. No final da história, esse homem foi muito conhecido
como uma pessoa que se revoltou contra o Império Romano, e aí o Império Romano o prendeu, matou e ele foi morto crucificado, segundo essa história. E normalmente, para dar exemplo, eles matavam a família ou deixavam filhos deficientes físicos como exemplo. E segundo a história, ou segundo o que eles acham, é que esse Bartimeu, ou esse filho de Timeu, os seus olhos foram furados quando criança, para deixar como um exemplo, todo mundo que visse poderia falar, olha, esse é Bartimeu, esse é o filho do Timeu. Então não faça e não se revolte contra os romanos como Timeu fez, senão você pode morrer ou ficar cego como esse Bartimeu, que aí se tornou um mendigo e foi pedir esmolas na porta de uma cidade. E por que Marcos, só Marcos cita esse nome? Porque Marcos está escrevendo, cada evangelho é escrito destinado a um povo, a um público. Mateus para os judeus, Lucas para os gregos, João para uma população generalizada, a igreja, e Marcos escreve para os romanos, para o público romano. Daí então, quando ele cita esse Timeu, Bartimeu, esse filho do Timeu, as pessoas estão entendendo e sabendo do que está sendo dito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar que não importa o que o seu pai fez, a sua mãe fez, o que fizeram com você, se arrancaram os seus olhos, se te maltrataram, se te machucaram, e você está 100% desencorajado, mas quando Jesus entra na sua vida, as coisas mudam. Há uma mudança radical e imediata na sua vida. Claro que certas coisas e várias outras coisas de caráter vão sendo trabalhadas por Deus. Mas esse homem estava aqui completamente desencorajado, desanimado. Ele não queria saber de nada na vida, só de ficar sentado pedindo esmolas. Eu não sei qual a sua situação hoje, talvez você não esteja pedindo esmolas, fisicamente, literalmente. Mas talvez você esteja vivendo uma vida cristã ou não cristã, que talvez esteja na beira do caminho, seco, pedindo esmolas. Ou talvez você esteja até bem, está tudo certo na sua vida, mas existe talvez aí alguma área que você está desencorajado, querendo desistir, querendo largar esse negócio, querendo largar esse marido, querendo deixar essa esposa, querendo abandonar esse filho, essa filha, querendo deixar este plano, esse sonho, querendo largar esse ministério que Deus colocou na sua mão, querendo enterrar ou já enterrou esse talento que Deus te deu. Talvez você está desencorajado ou foi desencorajado por alguém. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é que existe uma fonte verdadeira de encorajamento que nos levanta, nos transforma e nos coloca de pé novamente para fazer aquilo que Deus quer e realizar na minha vida e na sua vida os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Vamos voltar para o texto. O versículo 47 diz o seguinte aí, olha. Esse cego estava na porta, à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Quando é que esse homem começou a ficar encorajado? O que é encorajado? Encorajado é uma pessoa que está recebendo coragem, está recebendo ânimo, está recebendo força. Quando é que esse homem começou a receber ânimo, força e coragem para pedir um milagre na vida dele? A partir do momento em que ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Olha, primeira coisa, você já está avançado, você está 1 ou 2 passos à frente desse cego. Porque você já ouviu falar que Jesus existe. Você sabe que Jesus existe. Você está aqui porque você sabe que você veio a um lugar onde se prega Jesus, onde se adora Jesus, onde se faz peça acerca de Jesus, onde se canta sobre Jesus, onde se lê sobre Jesus, onde se cumprimenta sobre Jesus, onde se faz tudo sobre Jesus Cristo. Então você não tem desculpas. Você, de um jeito ou de outro, já ouviu falar de Jesus. Já é o primeiro grande motivo para você começar a mudar essa situação no poder do nome de Jesus. O cara só ouviu falar.
O que está acontecendo aí? Estava lá sentado, cego, o que está acontecendo? Que barulheira é essa? Tanto de gente é esse passando? Alguém chegou, não, é Jesus de Nazaré que está passando por aí. Ele só, ninguém, talvez a pessoa nem parou para falar com ele, só falou, não, é Jesus de Nazaré que está passando por aí, e continuou. Só de ouvir falar que era Jesus, ele fez o quê? Ele começou a gritar. Ele começou a dar um passo para a mudança da vida dele. E às vezes, gente, o começo dessa mudança, a gente só consegue gemer ou gritar. É pedir a misericórdia de Deus, é pedir a Deus que faça alguma coisa. Não se esqueça disso, a fonte do encorajamento. Já a gente volta nisso aí. Agora, o que me destaca aqui é que ele procurou, mesmo debaixo de desencorajamento, a vencer isso. Alguém fala, olha, Jesus de Nazaré, ele se anima. Só com essa palavra ele se encoraja um pouquinho, como que dizendo, vai ter solução para mim. Eu vou gritar aqui, vai ter um jeito, eu não sei qual é o caminho, eu não estou entendendo os negócios, mas tem uma solução para mim. Mas aí, como sempre na nossa vida, aparece alguma coisa para querer apagar aquela chamazinha nossa. De repente você está desanimado, de repente você ouviu falar, não, Jesus, hoje eu vou lá na igreja, alguma coisa boa vai acontecer comigo. De repente você chegou aqui, alguém fala, ei, irmão, você está sumido, hein? Ah, desviou, é? Aí você fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, senão desça a mão nesse irmão. Já me desencoraja agora, Jesus. Não é assim, às vezes você chega animado em casa, fala alguma coisa, aí o marido, a esposa já fala uma palavra negativa, você já fica, mas eu vim tão animado. Está na internet, né? Então não vou falar, não. Então, fala, Deus crente que cutuca, né? Fala, pastor. Curioso. Ninguém se importou com o clamor dele. Gente, olha só a percepção de algumas pessoas. O cara cego, pedindo esmola, miserável. E ele começa a clamar por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está xingando, ele não está fazendo protesto, ele não está gritando, brigando, no sentido de brigar, ele não está xingando. Ele está pedindo o quê? Misericórdia. E tem gente na nossa vida que às vezes a gente está pedindo misericórdia e a pessoa não está ouvindo o nosso clamor, ela está ouvindo que a gente está atrapalhando ela. Deixa eu falar um negócio aqui, adolescentes. É só um exemplo. Você vê como que nós somos. Eu não vou falar nome, não. Mas lindo que eles fizeram aqui. Eles estão descendo, aí eu olhei para o pé de um, as duas meias furadas. Esconde o pé. Olha só. Aí eu pensei em brincar com a pessoa. Aí eu falei, não, vou brincar não. Aí na hora me veio, acho que a menina estava falando aqui, eu cantando alguma coisa, ia começar, na hora me veio, gente, se eu brincar com ele pode pensar, ué, pastor, você não viu o trem lindo que nós fizemos aqui, não? Você vem falar da minha meia furada? Porque às vezes a nossa tendência é essa. As coisas estão acontecendo, Deus está trabalhando, as pessoas estão animadas, daqui a pouco a gente só vê a meia furada. Você não vê a beleza do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando, do que Deus está realizando, o esforço das pessoas, daquilo que eles se esforçaram para fazer, para realizar, e às vezes a gente só vê o quê? Um defeitozinho ali, um problemazinho ali, uma dificuldadezinha ali, e lança logo uma palavra de desencorajamento. Esse cego estava assim, querendo se animar, pedindo misericórdia. Aí ele começa a gritar por misericórdia. Apesar de cego, ele fez o bom uso da sua audição, ou seja, daquilo que ele tinha. Ele não tinha visão, mas ele tinha audição. Mesmo que você talvez não tenha algo que você queira ou gostaria, mas você tem algo aí que Deus te deu e colocou na sua mão, que você pode usar para mudar a situação da sua vida. Aquele cego ouviu, aquele cego começou a falar, eu não tenho vistas, eu não tenho olhos, mas eu tenho audição. Eu ouvi que é Jesus de Nazaré, e eu tenho boca para falar. E começou a gritar e a pedir o quê? Misericórdia. Então use o que Deus tem te dado, use aquilo que você tem
para mudar a situação, o desencorajamento, essa área da sua vida. Muitos daqueles tinham sido já abençoados, muitos daqueles já tinham sido curados, muitos daqueles que estavam caminhando ali já tinham sido abençoados por Jesus. Já tinham recebido salvação, cura, libertação, transformação, ensinamento, palavra de Deus. Muitos daqueles estavam seguindo a Jesus alegres e contentes, mas não tinham a capacidade ainda de ter compaixão e ver um cego necessitado, mendigo, clamando por misericórdia e não estender a mão para te dizer isso. Vamos lá, vamos lá, eu te ajudo a chegar ao mestre. Eu te ajudo, vamos lá, não desanima não, o negócio está difícil, mas eu te ajudo aí. Ao contrário, muitos começaram a dizer que cala aí, atrapalha o culto não, crente. Atrapalha a nossa reunião não, não atrapalha o nosso negócio aqui não, está indo tudo certinho, você está gritando aí, está fora do esquema, fora do schedule, do programa. Começaram o quê? A lançar palavras de desânimo, desencorajamento, quer dizer, tentar tirar ou tirar a coragem, desanimar, enfraquecer. E por um período ele foi ignorado pelas pessoas e parece até que por Jesus, parece. Mas Jesus está ali testando, não só, porque às vezes a gente pensa que Jesus está testando a fé só do cego. Ele está testando também a maturidade, a fé e a compaixão da multidão que estava com ele. Dos discípulos que estavam com ele, daqueles que estavam seguindo a Jesus e dizendo que ele era o Filho de Deus e dizendo que estava tudo certinho. Ele era apenas um cego mendigo. Que eu e você possamos lembrar de Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda não tinha sido escrito esse texto, mas aquele cego já estava vivendo esse texto. Quer saber de uma coisa? Meu pai pode ter sido um rebelde, pode ter sido um revolucionário, os romanos podem ter furado os meus olhos, é uma hipótese. Eu posso ter sofrido muito, as crianças na escola podem ter zombado de mim, me criticado, eu fui ferido, machucado. Quando adolescente, brigavam comigo, me batiam, me zombavam, me perturbavam. Eu estou aqui agora pobre, sem dinheiro, sem nada, as pessoas passam aqui e me humilham, eu não enxergo nada, mas quer saber de uma coisa? Eu entendo que eu posso, com esse Jesus de Nazaré, deixar todas essas coisas para trás e gritar, pelo menos gritar por misericórdia. Você está aqui nesta noite, entenda uma coisa, não importa o que você fez ou o que você esteja fazendo, se você reconhecer Jesus passando por aqui, perto de você, e Ele está aqui nesta noite, e está aí na sua vida, se você reconhecer e ouvir Jesus está passando por aqui, você começar a gritar na sua alma, a clamar e a pedir misericórdia a Deus, eu estou falando literalmente, você e eu podemos começar a pedir agora aí, só não me atrapalhe na pregação, pede em silêncio, tá bom? Só não grita. Que a sua alma esteja gritando por misericórdia a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, e aí diz aqui o versículo 48, quando ele ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, não foram poucos não, gente, foram muitos os que repreendiam para que ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão era uma expressão perigosa, para você entender. Filho de Davi era dizer que aquele era o descendente e o herdeiro do trono de Davi, que seria rei em Israel. Quando o cego está gritando Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Jesus, esse é o herdeiro do trono de Davi que vai reinar sobre Israel. Esta é a expressão.
Então, o pessoal com medo, e ali meio falando, mas será que está atrapalhando? Mas ele ainda está falando um negócio aí, que se os romanos ouvem isso aí, nós estamos perdidos. E eles queriam calar a voz profética do cego, que ainda nem tinha sido salvo por Jesus. Que você possamos entender que diante das circunstâncias, do desencorajamento, das calúnias, das perseguições, fala mal de você, te critica porque você é cristão, porque você é crente, porque você carrega uma Bíblia, porque você lê a Bíblia, porque você fala de Jesus, porque você defende a sua fé. Entende uma coisa: Jesus está com você e você não precisa temer nada, porque Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, Ele é o Filho de Davi, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é Ele quem cuida da minha vida e da sua vida, e ninguém tem nada com isso. Mantenha a sua fé. Adolescentes, a gente sempre fala sobre isso, jovens, adolescentes na escola, jovens na faculdade, ou se você não está estudando, no trabalho, nós adultos, aonde estivermos, no trabalho, brincando, o que estivermos fazendo, em nome de Jesus, que a nossa vida seja um grito dizendo que Jesus Cristo é o Rei da nossa vida. Aonde nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, falando o que estivermos falando, ouvindo o que estivermos ouvindo, a minha vida e a sua vida precisa ser um anúncio de que Jesus Cristo é o Rei da minha vida e é o dono do universo. E só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. Ele é somente o único Salvador que existe. Você pode dizer amém? Agora, depois, o que acontece? Diante de toda a resistência, de todo o desencorajamento, ele ouve uma palavra agora de encorajamento que veio da fonte do encorajamento. Veja que primeiro ele ouve falar de Jesus. Alguém diz, é Jesus. Desinteressadamente, a pessoa diz, é Jesus. Agora, a Bíblia diz que Jesus para, vamos ler lá, versículo 49, do capítulo 10 de Marcos. Ele continua gritando, manda ele calar, ele grita ainda mais alto, ele faz um escândalo. Se o cara estava gritando, imagina agora gritar mais alto ainda. Aí a Bíblia diz no 49, Jesus parou e disse, chamem-no. Jesus não foi lá falar com ele, Jesus mandou como a gente diz, pentecostalmente, um recado. Eu tenho um recado para ti, é isso que eu te digo. Jesus mandou um recado, uma mensagem, não é isso? Vai lá e chama o cego aqui. E o pessoal, e alguém foi chamá-lo. Agora, veja, primeiro ele ouviu falar de Jesus, e agora, segundo, não foi Jesus que falou com ele. Alguém foi um instrumento de Jesus para levar uma palavra de encorajamento. Você está entendendo? Diga amém. E aí a minha pergunta é para mim e para você. Que tipo de instrumento eu e você estamos sendo? Instrumento para desencorajar as pessoas e calarem a boca das pessoas? Ou instrumento para levar uma palavra de ânimo e de encorajamento para alguém que está precisando de uma palavra de Deus? Ah, mas Jesus não me falou nada. É mesmo? Então é porque você não está lendo a Bíblia. Porque tem um monte de palavras de Jesus aqui para mim e para eu dar para os outros. Talvez você pense, não, para a minha vida não tem jeito, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei que decisão a tomar. Deixa eu te dar uma palavra de ânimo e de encorajamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez você esteja preocupado com o dia da manhã, o que comer, o que vestir, o que comprar, o que não comprar. Você esteja preocupado com as coisas do dia a dia. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento para você parar de ficar preocupado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Talvez você está arrancando os cabelos porque o seu marido está perdido, a sua esposa está perdida, os seus filhos estão perdidos, a sua família não tem jeito, a família está perdida. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Ah, não tem jeito, é minha vida pessoal, eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou esgotado, eu estou seco, eu não aguento mais. Deixa eu te dar uma outra palavra profética de encorajamento. Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está cheio de palavras de encorajamento, de motivação, de profecia na palavra de Deus, que é a fonte do verdadeiro encorajamento que vai nos levar a seguir e a servir Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus. Alguém levou uma palavra de encorajamento para aquele cego. Jesus disse, vai e chama ele aqui. Só de falar isso, o cego já estava animado. Só de ouvir falar que Jesus estava passando por ali. Quando alguém chegou lá, vamos ler, 49, nós lemos, chame. E aí alguém falou, anima, cara. Te anima, meu. Levante-se. Ele está te chamando. Se fosse algum de nós, poderia dizer, viu? I told you. Foi você que estava me atrapalhando, você que mandou ficar calado aqui. Agora eu quero ver. Nós temos, às vezes, uma atitude, um espírito de vingança, ou de querer mostrar para os outros que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, e às vezes a gente até mente. Deixa eu te falar aqui, que eu sempre falo isso, esse negócio de mentir é um perigo, gente. Hoje de manhã nós falamos sobre integridade, sobre caráter, sobre vida moral. E eu sempre digo isso aqui, a mentira são duas sementes, uma lançada pelo diabo, outra lançada pela pessoa, que abre a boca e lança a semente. Essas duas sementes se juntam e formam uma filha. Essa filha se chama mentira. E o pai dessa filha é o diabo. Pastor, onde está isso? A Bíblia diz, Jesus falou, que o pai da mentira é o diabo. E ela só se exterioriza quando eu e você soltamos ela pela nossa boca. Ou pelos nossos dedos. Né? Porque existe um negócio aí de Facebook, de Instagram, de pastor, deixa esse pessoal em paz. Não deixo não, crente. Deixa essa tal de network, desses sites sociais em paz. Eu não tenho problema com eles, nenhum. Eu tenho problema com quem usa. E não sabe usar. Não é só com quem usa, é quem não sabe usar. Eu uso também, muito pouco eles usam. Entender que encorajamento, a Bíblia está cheia de palavras de verdade que nos encorajam, até exortações, até disciplinas, palavras duras também, não são só palavras que a gente considera boas, tem palavras difíceis de nós ouvirmos e recebermos, que são boas também. Por exemplo, não pecar, isso é difícil. Amar uns aos outros, não, isso não é... Às vezes, para nós, não é bom ouvirmos isso numa certa situação, mas é uma palavra de encorajamento, quer dizer, ame esse encrenca. Você tem que amá-lo. Perdoa essa encrencada. Ajuda, cuida, aconselhai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Às vezes, tem momentos da vida que a gente não quer ouvir esse negócio. Ame o seu inimigo. Meu Pai do céu, repreenda essa palavra em nome de Jesus. Não, crente, é palavra de Deus, foi Jesus que falou. Ore por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que vos caluniam. Que você possamos entender que a Bíblia está cheia de palavra de encorajamento, Jesus é a fonte e a palavra de Deus é esse canal que leva para mim, para você, e eu e você somos instrumentos de Deus para lançar essas palavras de bênçãos e de encorajamento para as pessoas. Veja que ele ainda não ouviu nada de Jesus e a vida dele já está sendo o quê? Mudada. É a Bíblia mostrando que eu e você temos que ser instrumentos de Jesus para encorajar os outros a se levantarem,
a mudar de ação, a mudar de atitude, a mudar de comportamento, a mudar de vida, a ser transformados, a se levantar, a não desistir desse marido, a não desistir dessa esposa, não desistir desse filho, dessa filha, não desistir desse ministério, não desistir desse sonho, não desistir desse plano, não desistir dessa vida, porque Cristo Jesus tem uma vida abundante para te dar com paz, alegria, dificuldade, sem dúvida nenhuma, mas com vitória, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sempre receberemos de Deus uma palavra, seja ela de exortação, seja ela de admoestação, seja ela de vitória, seja ela de motivação, de encorajamento, de repreensão. Mas vinda de Deus, vinda da Bíblia, é encorajamento para mim e para você. Porque quando é para nos corrigir, vai nos encorajar a deixar o erro e começar a fazer o certo. Quando é para nos animar, nos fortalecer, nos levantar, vai nos colocar num novo caminho, convictos e confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. Marcos 5:33 diz assim: Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui outra palavra de encorajamento para mim e para você. Seja o que estiver acontecendo na sua vida, talvez você ainda não tenha aquilo que você gostaria de ter. Talvez você ainda não realizou o sonho que você sempre quis realizar. Talvez você não alcançou ainda aquilo que você deseja alcançar. Seja na vida pessoal, emocional, espiritual, ministerial. Deixa eu te dar uma palavra de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Não temas. Crê somente. Descansa em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Sabe por quê? Porque se não for de Deus para você, descansa. Deus não vai te dar. Agora, se for de Deus, se Deus quiser para você, Ele vai te dar. Hoje pela manhã nós falamos aqui de inveja e de ciúmes. Normalmente se define, dizem que inveja é aquele sentimento que a pessoa tem de querer ter algo que ela não tem e que o outro tem. Ela querer ter algo do outro. E às vezes leva a pessoa que a tomar aquilo, a prejudicar o outro, a mentir para o outro, a ferir o outro, só para conseguir aquilo que ela não tem, porque o outro tem. Inveja. O ciúme normalmente é definido como aquilo que você já tem, mas você tem medo de perder e você vive inseguro, e aí você começa a controlar aquela coisa de uma maneira tão forte que aquilo começa a prejudicar a sua vida e a vida de outros. É o ciúme ardente, doentio, talvez num relacionamento, seja no casamento, seja numa amizade. Tem gente que tem ciúme de amigos, que aí o ciúme é tão forte, não posso perder essa amizade, que aí não deixa ninguém se aproximar, quer controlar a amizade, quer controlar o relacionamento. E às vezes acontece no casamento, aí começa a afogar a pessoa, começa a se destruir aquele relacionamento, começa a ficar doentio. Eu e você precisamos entender que a Bíblia Sagrada nos encoraja a não cobiçar, a não ter inveja, a não ter ciúmes doentios e a entender que o amor tudo suporta e não arde em ciúmes, e o amor nos traz confiança e convicção de que Deus está no controle. Aquilo que Deus tem para mim, ninguém põe a mão, só Deus pode dar, só Deus pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, para nós começarmos a terminar, em terceiro lugar, é que ele não se conformou só com aquela palavra, com o recado de encorajamento. Ou seja, ele vai além do encorajamento, além só de uma palavra de encorajamento. E o que eu queria que nós entendêssemos aqui, após ler esse texto novamente, o 50, diz aí: ânimo, levanta-te, Ele está te chamando. Ele se animou, se encorajou, mas ele não parou aí. Ele foi além dessa palavra de encorajamento. Ele foi determinado, ele foi decidido. Aí diz: lançando sua capa para o lado. Segundo os historiadores, essa capa era como que um permit, uma permissão da prefeitura para ele pedir esmolas. Quem não tinha capa, os soldados romanos vinham e poderia levar e prender a pessoa ou expulsá-la da cidade. Quem tinha aquela capa era uma permissão da prefeitura para ser mendigo. Você está entendendo esse negócio?
que a capa era a declaração e a sina de que ele é miserável e mendigo. Mas quando ele ouve falar que Jesus o chamou, ele larga a capa. Ele larga essa profecia que vem dando na vida dele. E você não vai dar certo, você não vai sair dessa vida, você sempre vai ser um pobretão, sempre vai ser um miserável, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai fazer. Sabe o que ele faz? Quer saber de uma coisa? Deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu vou atrás de Jesus. Ele larga aquela sina, aquela capa e prossegue e levanta-se. De um salto, põe-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Gente, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, isso é para mim e para você. Jesus está aqui. Você está ouvindo de alguém dizer que Jesus está aqui para te chamar, para te salvar e para mudar a sua situação. Agora, mais do que isso, Jesus está aí falando no seu coração, te chamando e dizendo o que você quer que eu te faça. É entre você e Jesus. A Bíblia está te encorajando, eu estou te encorajando com a palavra profética de Deus, mas muito mais do que isso, Jesus está aí, Espírito Santo falando ao seu coração, porque é Ele quem convence. Estou aqui para resolver essa situação, para curar esta doença, para mudar essa situação, para transformar o seu coração, para te animar, para te fortificar, para te libertar desse vício, para te libertar desse mau hábito, para te libertar dessa situação, para transformar essa vida conjugal, para mudar essa vida financeira. Eu estou aqui, o que você quer que eu te faça? Jesus está te falando e me falando nesta noite. E ele vai além, ele vai atrás, ele vai correndo, porque Jesus parou para atendê-lo. Jesus parou para conversar com ele, Jesus parou para resolver a situação dele. Ele se levanta correndo, disposto, encorajado. O que a gente entende aqui? Que ele age. Deus faz a sua parte, a sua soberania. Ora, eu e você não podemos ficar sentados de braços cruzados com a capa da tristeza, da mágoa, da zona de conforto. Não, se que Jesus quiser, ele vem e me toca. Se Jesus quiser, ele vem e me transforma. Se Jesus quiser, ele vem e cura a minha cegueira. Se Jesus quiser, ele vem e muda a minha situação. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos Jesus injetando fé, o Espírito Santo convencendo e o homem se levantando de um salto e indo ao encontro da vitória, ao encontro do Salvador, ao encontro da fonte da solução do problema dele. É o passo de fé, é a ação, é partir para a ação e para receber o milagre em nome de Jesus. Ouça uma coisa. Existem duas palavras parecidas, mas são diferentes. Empoderar, no inglês, empowered, é você empoderar alguém. Essa palavra existe em português. É você dar força, você dar poder, você capacitar uma pessoa, empoderar. Existe outra palavra que é apoderar. Apoderar é você tomar controle, você tomar posse, você assumir aquilo. Às vezes nós estamos vivendo um estilo de vida que não estamos encorajando, não estamos empoderando a nossa vida, nem a vida dos outros. Nós queremos apoderar só das bênçãos, só das vitórias e do controle da situação. Não, eu vou controlar. Deixa eu te dizer uma coisa, pela palavra de Deus e por este texto, eu e você precisamos ser empoderados pelo poder, a graça, a misericórdia de Deus, para sermos instrumentos de Deus para encorajar e abençoar outras vidas no nome de Jesus. E finalmente, para terminarmos, esse moço, além dele ter enfrentado o desencorajamento, ele recebe palavras de encorajamento de pessoas, agora de Jesus, porque ele vai além, porque ele vai na fonte do encorajamento, ele vai na fonte da vida abundante, que é Jesus, e agora ele vai permanecer nessa fonte de encorajamento. Esse Bartimeu foi curado, a Bíblia diz, e eu quero reler com você, lançando a sua capa, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O
que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego foi taxativo, claro e simples. Mestre, eu quero ver. Olha, mestre, eu não quero que o senhor resolva e pague as minhas contas, eu não quero que o senhor dê um jeito na minha capa, eu não quero que o senhor me tire aqui dessa vida triste, eu não quero que o senhor me dê uma esmola. Eu só quero ver, eu quero que o senhor resolva a raiz do meu problema, porque eu vendo e eu vou te seguir, as demais coisas serão acrescentadas. A gente não pode trabalhar só para curar os sintomas da doença, porque tudo ali era sintomas da cegueira. Nós precisamos trabalhar na raiz do problema, do pecado, onde você errou, onde você pecou, onde que precisa ser consertado, porque aí, consertando e arrancando a raiz do mal e curando lá na raiz, as demais coisas virão pela graça, o poder de Deus. Deus vai te dar graça, sabedoria e entendimento para você resolver outras situações para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? E aí, finalizando, diz o versículo 52. Vai, disse Jesus, a tua fé te curou. Essa palavra curou, ela é tanto traduzida para curar como para salvar. Na realidade, no inglês, ela é traduzida para whole, ou seja, foi curado inteiro, corpo, alma e espírito. Ela é uma palavra abrangente, não só para a cura física, mas para a cura espiritual também. Foi o que Jesus disse para ele, vai, a tua fé te curou. Imediatamente ele ficou curado, recuperou a sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Lá em Lucas 18:42, diz que ele seguiu a Jesus glorificando a Deus, e diz lá em Lucas, e vendo o povo isto, também glorificavam a Deus. Aqui vem a última lição de hoje, claro que tem muitas outras. Que a minha vida e a sua vida, ao seguir a Jesus, glorificando a Ele, possa servir de exemplos e encorajar outras pessoas também a glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Se você acredita nisso, fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche seus olhos. A fonte do verdadeiro encorajamento está aqui. Jesus Cristo. Agora Ele me chama e te chama para sermos canais e instrumentos para levar esse encorajamento que transforma vidas, que cura vidas, que sara corações. Aquele homem, após ser curado, ele tomou uma decisão. Eu não vou viver mais nessa vida. Eu vou seguir a Jesus, glorificando a Ele, agradecendo a Ele. Ele seguiu a Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, pode ter pecado o pior pecado do mundo que você imagina. Você pode estar na pior situação do mundo. Nós estamos orando essa questão da imigração, segundo o que foi dito. O presidente Obama vai fazer uma, como é que é a palavra, o termo? Uma ordem executiva. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Confie em Deus. Com ordem executiva ou sem ordem executiva. Continue confiando em Deus. Porque quem define a sua vida, quem define o seu status, quem define o seu destino, quem define a sua prosperidade, quem define o seu caminho é Deus, mais ninguém. Agora é claro que vamos orar por um milagre, que Deus faça algo pelos imigrantes indocumentados neste país, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus, feche seus olhos. E eu quero te encorajar nesta noite a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você tome essa decisão agora, em nome de Jesus.
Se você ainda não fez um compromisso com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você o conhece, você gosta dele, você o ama, você entende que ele existe, eu sempre gostei de Jesus, eu sempre tive Jesus, mas você nunca tomou uma decisão para ele, você nunca o recebeu como Senhor e Salvador, você nunca se entregou totalmente para ele. Faça isso agora, vem aqui à frente, em nome de Jesus nós vamos orar com você. Alguém vai te acompanhar, alguém vai estar com você aqui, te acompanhando, te apoiando. Se você está afastado de Jesus, distanciado da igreja, distanciado da comunhão com Cristo, volta agora para Jesus, volta para Jesus. E eu quero estender este convite, esse desafio. Se há alguma área da sua vida que você está desencorajado, que você está desanimado, que você está desistindo, que é uma área legítima, que Deus te prometeu e que você quer isso para a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente também, nós vamos orar juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Venha rápido enquanto nós cantamos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus, venha com coragem. Eu quero pôr aqui diante de Deus uma área da minha vida que eu estou desencorajado, porque essa mensagem falou muito comigo hoje, orando, lendo a Bíblia e preparando. Deus falou muito comigo. Porque você pensa que eu sou pastor, eu não me desanimo de algumas coisas? Desanimo. Mas é que a gente precisa ouvir a palavra, ouvir que Jesus está aí, Ele está aqui, Ele está dizendo: o que queres que eu te faça hoje? Fala para Ele, fala: Jesus, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero, Senhor, esse documento, eu quero a minha esposa de volta, eu quero o meu marido de volta, eu quero a minha filha na tua igreja, eu quero o meu filho salvo, eu quero, Senhor, este negócio fechado, eu quero, meu Deus querido, essa documentação pronta, eu quero esse problema resolvido. Senhor, fala para ele agora diretamente: Jesus, eu quero esta situação resolvida. Não desista, não desista, não desista. Don't give up, don't give up. Jesus, tem compaixão de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Diga para Ele, diga para Jesus: tem compaixão de mim, Jesus. Grite, fale diante de Jesus. Venha a Ele, vira ao altar. É um símbolo de você vir a Jesus, ao encontro de Jesus. Ele está te chamando, Ele está te dizendo: venha, 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 venha. É um passo de fé, um passo profético. Você sair do seu lugar como o cego saiu e foi ao encontro de Jesus. Jesus está aqui em qualquer lugar, nesse santuário, mas vir é um passo profético, vir é um passo de fé. Venha ao encontro de Jesus, venha ao encontro de Jesus. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, essa palavra é para você. A Bíblia te encoraja, Jesus te encoraja. Eu quero te encorajar a buscar a Deus, buscar Jesus, entregar a sua vida para Jesus, voltar para Jesus. Ele está te encorajando hoje a mudar de situação, mudar de vida. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Assuma um compromisso com Jesus, com a igreja que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E sirva a Jesus com alegria. Em nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde.